Gente, hoje nós vamos falar de um tema de um livro, né? Um livro que eu gosto muito, um livro que me ensinou muito, eu me encontrei muito nesse livro. Existem alguns livros que falam de mim, falam por mim e me dão aí um norte daquilo que eu posso ser. E Paulo Estevam é um deles. Eu escolhi de tudo, se a gente for pegar o livro, recentemente a gente terminou essa obra, nós fizemos um estudo aqui às quartas-feiras. Eu espero que em breve a gente volte a fazer novamente esse livro, porque sempre que você lê, eu sempre brinco que esse livro e Pequeno Príncipe, para mim, tem a mesma conotação. Cada vez que eu leio, eu falo assim, gente, eu não li isso aqui não tinha isso aqui não, né? Porque você vai amadurecendo e ele vai trazendo mais informações para que você possa continuar amadurecendo. E dentro de Paulo Estevam tem várias passagens importantes, mas entre elas tem um lema de Abigail. Para eu entrar no lema de Abigail, que é um lema, que é a crença dela, quando a gente fala de lema, a gente fala de crença, de ideal, de objetivo profundo. Isso é lema. E ela tem uma conversa com Paulo. Então, para aqueles que ainda não leram o livro, eu vou fazer aqui um contexto. Quem é Saulo no livro? Saulo é um doutor da lei e ele é um cumpridor fiel da lei de Moisés. Então, assim, uma pessoa extremamente dotada das letras, do conhecimento, e ele fazia cumprir, ele tinha absoluta convicção da verdade das leis mosaicas. E como ele era tão convicto delas, ele era incansável em fazê-lo cumprir essas leis. E ai daqueles que saísse fora dessa lei, tá? Ele encontrou o seu grande amor, que é Abigail. Abigail deu a ele toda a leveza de ser e de sentir, de entender o que era o amor em outras vertentes. Ela teve essa capacidade de fazer isso a ele. Ao mesmo tempo que ele era completamente apaixonado, ele tinha como irmão dela o seu principal rival, só que ele não sabia. E eu não vou contar mais porque você tem que ler o livro. Legal, né? Ele renegava Jesus até o caminho de Damasco, porque ele acreditava que Jesus, ele ia de encontro e não ao encontro das leis mosaicas. E como ele era um fiel defensor dessa lei, todo aquele que ele entendia que estava contra essa lei era o seu inimigo natural. Mas aí, ao longo do percurso de um caminho, no caminho de Damasco, ele se converteu, porque ele conheceu Jesus. E o que é muito lindo nessa passagem, que tamanho é a magnitude dele, é que quando ele entende quem é Jesus, ele fala, eu estou aqui para o que der e vier, vem em mim que sou facinho, entendeu? Porque agora eu vou ser o seu seguidor. Muito resoluto em suas propostas e convicções. Muito. Assim como nós, às vezes, né? Às vezes, a gente se dota de tanta verdade e a gente pega aquilo como um lema de vida de uma maneira tão forte, tão veemente, que qualquer coisa que venha ao contrário disso, você já ergue o pescoço até um pouco mais alto. Assim, como é que é? Você está dizendo que eu estou falando é mentira? Você não está acreditando nisso? Não, peraí, só um pouquinho. Eu tinha, agora eu não sou mais, que eu estou me evangelizando. Então, eu não sou mais tanto assim, entendeu? Mas antes eu era assim, como é que você vai dizer que eu estou errada? Não, não pode ser. Você não é doido de fazer isso comigo. E aí, assim, a partir do momento que ele se entendeu nessa proposta de que Jesus é o caminho, né? É por ele que a gente ia chegar aonde ele entendia que todos nós vamos chegar. Ele falou assim, não, agora eu vou defender essa causa. E muitas vezes, assim como nós, quando a gente entende uma verdade e a gente fala assim, uau, caiu a ficha para mim. Uau, agora eu entendi o que quer dizer isso. O que você quer fazer? Você quer propagar isso, você quer divulgar isso, você quer levar para todas as pessoas. Só que a gente só esquece um ponto, que nem todo mundo está na mesma página que você está.
Nem todo mundo está no mesmo nível de alcance em que você se encontra. E aí nessa hora que você tem algumas decepções. E foi o que aconteceu com ele. Né? Então, da mesma maneira que ele era tão veemente defendendo as leis mosaicas para todas as pessoas, ele entendia que essa mesma força ele ia usar para Jesus e que todos iriam compreender. Afinal de contas, ele era uma pessoa inquestionável, né? De uma reputação, de uma reputação que era inquestionável. E quando ele foi voltar levando, olha gente, não, Moisés era o cara legal, mas Jesus é o cara agora. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. E aí as pessoas olhavam e falaram, não, esse cara tá louco. E aí ele começou a passar por grandes decepções. Porque, de uma forma muito ingênua, assim como nós, muitas vezes vamos levar as coisas com todo nós, na certeza de que o outro está aberto para receber tudo aquilo. E aí você recebe um balde de água fria, né? É como você vai na casa de alguém, eu sou uma pessoa bastante calorosa, então eu chego, já abraço, já beijo, né? E aí quando você vai na casa de alguém, você só estende a mão. Aí você já está pronto, tá, ok, né? Torce um pouquinho o pescocinho e vamos lá. E é isso, esses desencontros de expectativas. E ele passa por grandes decepções. E a principal delas é quem ele tinha a maior certeza de que ele seria acolhido foi pelo pai. Aonde o pai fala, se você quer seguir esse Jesus, eu entendo que você não é mais o meu filho. E aí isso para ele foi assim, ele se sentiu perdido, sentiu abandonado, ele se sentiu assim, agora o que me resta? Né? E acho que tem alguns momentos da nossa vida que a gente se sente assim. Quando você tenta de um lado, tenta do outro, e vai, e sobe, e desce, e parece que todas as portas estão fechadas, parece que nada está dando certo, parece que tudo está na contramão, você fica, e agora, o que eu faço? Sabe que tem uma situação que aconteceu comigo? Teve um período da minha vida em que eu estava exatamente assim, enlouquecida. Então, tudo estava muito difícil, eu estava perdida, eu estava desnorteada. E aí eu falei assim, não, eu preciso que alguém me ouça, eu preciso sentar e falar com alguém. Aí eu passei a mão no telefone, liguei para o pediatra da minha filha e marquei uma consulta. E eu fui ao pediatra da minha filha, e aí eu cheguei, ele olhou e falou assim, cadê a Lorena? Não, a Lorena não veio, eu que quero fazer a consulta. Ah, ok. É que eu tô com muita coisa, eu sei que você é pediatra, mas você também é homeopata e talvez você possa me dar algum remédio, alguma coisa. Eu achei ele de uma espirituosidade tão grande. Ele pegou uma caixa de lenços, levantou, pegou uma caixa de lenços, sentou, colocou a caixa de lenço na minha frente e falou, vamos começar tudo de novo. Por que você veio aqui? Ah, mas eu chorei, eu me acabei, falei tudo que eu queria falar e saí de lá nova. E nem paguei a consulta, olha que delícia. Eu adorei. E assim acontece com Paulo, né? Que na época em que ele se via dentro daquele contexto, foi o Saulo. Ele vai para uma praça, a partir do momento que ele se vê sozinho, né? Abandonado, sem ninguém. Ele vai para uma praça e ele adormece. E adormecendo, ele tem uma experiência fora do corpo que nós chamamos de desdobramento. E nesse desdobramento, ele se encontra primeiro com Estevão e depois ele vê Abigail. Nossa, o que foi o meu pediatra foi Abigail numa versão 10 vezes melhorada para Saulo, né? E ele ficou tão feliz, e ele ficou tão feliz. E ele falou assim, nossa, que bom que eu pude estar aqui, que eu estou aqui com você. Eu tenho tantas coisas para te perguntar, eu tenho tantas coisas para falar para você, eu quero te fazer tantas perguntas. E ela, de uma gentileza, de uma generosidade, ela falou assim, eu vou te responder todas as suas perguntas. E, gente, ela responde todas as perguntas dele com 4 palavras. 4 palavras. Então, vamos lá.
Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso e fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. E a primeira que ele consegue fazer é: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Simples, básico, uma única palavra: ama. Tão simples, né? Uma palavra tão pequena, mas de uma profundidade incrível. E aí o que eu fui buscar? Eu fui buscar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. E a lei de amor, para a gente entender a profundidade desta palavra, desta virtude sobre nós, ela tem estágios, ela tem camadas. E aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, que a base primária do amor são só instintos. Né? Aqueles instintos que muitas vezes é posse, né? Muitas vezes o filhinho, quando pega a gente, criança não faz isso, agarra a mãe, quase que crava a unha, porque eu quero ficar do lado da mãe, porque aquilo é meu sentido de proteção, é aquilo que eu conheço de melhor e de maior, né? E muitas vezes nós também somos assim, naquelas pessoas que nós não queremos deixar ir, naquelas pessoas que têm que ficar com a gente apesar de, mesmo que, isso ainda são os instintos. Né? Então tudo isso é um formato de amor, mesmo que doente muitas vezes, mas ainda assim é um exercício do amor. Aí a gente vai subindo. Quando mais avançado, só tem sensações. E o que é essa sensação? É sensação de cuidado, é sensação de acolhimento, é sensação de carinho. Porque ainda estamos aprendendo a transformar essas sensações em algo orgânico dentro de nós. Quantas vezes a gente quer dar um acolhimento para as pessoas, o nosso desejo, ele é verdadeiro. Só que às vezes o comportamento que a gente coloca para isso é equivocado. Né? Então assim, quantas vezes a gente tenta, menina, tem que sair disso. Eu tô sofrendo, para de sofrer agora, já, tá? Vamos lá, fila anda. Talvez esse não seja a melhor forma de acolher, mas o teu desejo é tirar aquela pessoa daquele lugar, daquele estado. Então, muitas vezes, eu sempre busco olhar qual é a intenção, porque ainda a gente precisa trabalhar na forma, né? Instruindo e depurado, a sensação passa o sentimento, e que é o sentimento genuíno do cuidar, o sentimento genuíno do querer bem ao outro. E não importa em que condição ele esteja. Então, a gente começa a crescer nessa evolução, até o ponto que, olha, de todos os sentimentos, o mais delicado, o mais sublime, o maior de todos é o amor. É aquele fogo que arde sem doer, né? Sem arder. É algo que brota dentro do nosso coração e a gente nem entende às vezes. A gente perdoa, a gente tem uma capacidade de fazer muitas coisas quando a gente coloca este sentimento mais puro dentro da gente. Quando eu li essa instrução dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria entender o quão prontos nós estamos dentro desse caminho, quanto eu estava pronto desse caminho, de onde a gente vem, como que eu posso tangibilizar isso? E aí eu fui perceber que na Grécia Antiga, eles classificam o amor. E aí olha que bacana, estou falando Grécia Antiga, tá? Então o amor já vem de muito tempo. E se a gente for olhar como que eles classificam, ele está diretamente ligado, da mesma forma da lei de amor, que Allan Kardec faz a proposta no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Primeiro amor que nós conhecemos é o amor eros, que é o amor do romance, da paixão, aquela atração, né? Quando você passa na rua, bate assim, meu Deus, o que é aquilo? Minha Nossa Senhora, para tudo que eu quero descer. De onde vem, para onde vai, que eu também vou. Não é assim que a gente fica? Fala assim, meu Deus, o que é isso? Então aquele rompante, aquela coisa que, nossa, esse é o amor eros. E aí ele vai depurando, aí passa para outro estágio. Do eros vai para o ludus, que é o amor lúdico. Eu lembro que quando eu conheci meu marido, ele que está traduzindo hoje.
bonito. Eu falava assim, bonito, lindo da mãe. Então, assim, é um amor lúdico, é um amor divertido, pode ser visto nos estágios iniciais dos relacionamentos. Não tem aquela coisa que você fica no telefone, desliga, não, desliga você. Desliga aí, vai, não, agora você primeiro. Não é? Hoje a gente faz isso com os nossos maridos. Quando ele vê Sandra, dá tchau para desligar antes, né? Então, assim, a gente entra nessa vibe, né? E que esse carinho, essa coisa gostosinha, essa coisa mais infantilizada, mais de teenager, né? Que a gente fica, não, vamos lá, eu quero, eu vou morrer por ele vai morrer por mim. E aí a gente vai crescendo dentro desse amor. Tudo isso está nos instintos. Até chegar num ponto, se a gente não tomar cuidado, esse pode virar também, que ele chama o amor mania, que é o amor obsessivo, que é o da posse, que eu quero ter. Você só pode ser feliz comigo, né? Você tem que ficar comigo. Então, todo o sistema de relacionamento tem que estar focado em dois, não cabe mais, não tem espaço para mais, né? As inseguranças falam muito mais alto do que os sentimentos mais nobres. Então, esses são os estágios que aí, olha que legal, na sua origem o homem só tem instintos. Tudo isso é uma forma de amar. Uma forma que pode ser depurada, que pode ser melhor elaborada, né? E aí você tem o segundo estágio, quando mais avançado, só tem sensações. Aí a gente tem o filia, que é a amizade profunda. Então, é o amor que se desenvolve ao longo de uma amizade, ou uma relação profunda e duradoura. E, às vezes, não está associado a uma cronologia de tempo. Aqui, nessa sala, eu consigo, assim, identificar algumas pessoas que eu tenho uma amizade profunda. É como se elas me conhecessem há muitos anos. No olhar, elas já sabem o que eu quero dizer. E no olhar, ela fala, Sandrinha, o que aconteceu? Nada não. Não, vamos conversar. Aí pega a caixa e põe aqui, fala de novo, né? Então, assim, aquela amizade genuína, verdadeira, uma relação sem cobrança, uma relação que está indo para um novo estágio. Aí você tem o storge, que é amor familiar. E isso eu acho tão gostoso. Sabe aquela pessoa, os agregados da família, que chegam desde a infância, que abre a porta da geladeira, que abre a geladeira, que já dorme na sua casa, que você... Quando não está na sua casa, você sente falta. Cadê fulano, que não está aqui hoje, né? Essas são as pessoas que, na verdade, nos escolheram enquanto família. Eu tive uma família assim, né? Uma família que me acolheu de uma forma muito carinhosa. E eu tinha tanta intimidade nessa casa. E eu lembro que uma vez chegou um membro da família, e aí tocou a campainha, eu abri a porta. Aí ela olhou assim, quem é você? Eu fiquei ofendida. Você está dizendo que sou eu? Eu que pergunto, quem é você? Ela falou assim, mas eu sou irmã da Ana. E eu sou sobrinha dela. E assim, tamanha era assim, como você pode não me conhecer, né? E realmente ela não me conhecia mesmo, porque era uma família distante, enfim. Mas o que eu quero dizer é, tamanho o espaço que essa família me deu, me acolheu, eu fazia parte daquela família. E acho que cada um de nós temos aí aquelas pessoas que são aqueles do coração, a irmã do coração, o filho do coração que a gente agrega, né? E aqui tem o amor duradouro. Esse daqui eu acho que já são o amor dos casais, que já estão há muito tempo, né? Que ele fala assim, pragma é traduzido como amor prático, referindo-se ao tipo de amor baseado no dever, no compromisso e na praticidade. Quando a gente lê, parece uma coisa muito fria, mas não é isso. Então, assim, quando você levanta todo dia, eu vou ter que levantar porque eu preciso fazer a comida pro fulano, fazer a marmita pro ciclano, tem que arrumar a cama, tem que deixar a roupa passada, tem que sei o quê. Ô, Carlos, você lembra que você tem um médico? Você não foi no médico? Não, você tem que ir no médico. O que é isso? Já falei pra você tem que se cuidar. E eu faço, assim, umas guerras, né? Se você não for, me separo de você, hein? Você presta atenção. Então, assim, é uma forma também de cuidar. Às vezes tortinha. Um pouquinho tortinha. Mas é a maneira que a gente usa, ainda lembre-se, a essência, ela é maravilhosa.
Às vezes o como que a gente vai se melhorando. Mas a gente tem o carinho, a preocupação, assim, eu quero te ver bem. E para você ficar bem, você precisa fazer algumas coisas. É aquela conversa franca, não está legal da forma de como você está fazendo. Você precisa comer melhor, você precisa fazer exercício. Se você não fizer exercício, a coisa não vai ficar legal. A mesma coisa para o filho. Então esse é o amor que ele fala, que é o amor duradouro, que não é só aquele afã, vamos lá, vamos fazer, eu quero cuidar, eu quero que você esteja comigo, eu quero entender quem é você, aquele que dá aqueles rompantes, não tem? Umas pessoas dão uns rompantes, pá! Aí você espera, vamos lá, agora vamos conversar, tira o chilique de lado e vamos conversar. E ter a paciência de entender e respeitar isso, né? E aí, mais um estágio. Instruindo e depurado tem sentimentos. E aqui tem esse tipo de amor que é o filautia, que é o amor próprio. Este amor tem tudo a ver com o amor próprio, a autocompaixão. É importante para a nossa própria confiança e autoestima. Para que a gente possa amar verdadeiramente, esse amor tem que passar por nós primeiro. Porque se não passar por nós, a gente não vai conseguir se perceber ou perceber no outro uma atitude de amor. Então, o primeiro ponto, que é o mais distante. Você viu que dos dois últimos é sempre o externo, é o olhando. Mas se eu quero alcançar o amor sublime, eu tenho que entender que esse amor tem que passar por mim. Tem que cuidar de mim, tem que me entender. Para aí sim, aí chegar no ágape, que é o amor universal. E que eu achei bacana que ele faz esse contraponto. Quando eu olho na Grécia Antiga, ela está aqui, igualzinho Kardec. E se a gente olha nos dias de hoje, todos os movimentos que nós fazemos, se a gente não se voltar para dentro, se a gente não entender que nós fazemos parte de um todo, a gente continua se debatendo, a gente continua sofrendo. Então o que eu vejo é que o amor, ele vai se repaginando, ele vai se atualizando, porque a gente vai aprendendo dentro dele, né? E o que é esse amor que Abigail fala para ele? Eu fui buscar no livro Fonte Viva, que eu entendo que esse é o amor que ela diz para Saulo. Ama, pois assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te ofenderá. Ou melhor, não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e vai auxiliar a vítima do mal, encontrando nela quem? A gente. Nós somos mais ingênuos do que perversos. Porque tudo que a gente quer, o sentimento, por mais tosco que seja, ele ainda é genuíno de querer bem a alguma coisa, mesmo que seja você mesmo. Mas a intenção, o que está lá dentro, o que é a camada mais profunda do ser humano, ainda é o querer bem, porque nós viemos dessa camada, nós viemos dessa essência. O que acontece é que ao longo dos nossos caminhos a gente escolhe rotas para aprender isso muito diferentes, né? E ora a gente se machuca mais, ora a gente se machuca menos. Mas a verdade é essa. Auxiliaras a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Então, o que eu quero dizer? Que quando você tiver a capacidade de olhar aquele que está equivocado na vida, estabelecer um olhar generoso de amor, eu estou começando a entender mais uma instância do que é o amar. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário. Ainda que você esteja dilacerado, porque o perdão do esquecimento absoluto dos copos recebidos surgirá espontâneo no teu coração. Nossa, quando eu li isso, eu falei, uau! Quão preparada eu estou para olhar para o meu adversário e estabelecer esse amor de profunda generosidade, de profundo respeito. Respeito ao que ele é, ao que ele consegue entregar nesse momento. Há uma diferença. A gente pode até entender o que a pessoa está vivendo ou passando, mas nem sempre a gente consegue ainda acomodar nos nossos sentimentos e as nossas atitudes, por mais que passa pela razão, elas ainda acabam sendo equivocadas. E aí eu fiquei pensando, será que nós hoje temos a condição de estabelecer esse nível de amor? Será que hoje existe algum ser
nesta terra, que consegue ter a capacidade de ouvir sem revolta, de ajudar seu adversário. E assim, perdão, esquecimento absoluto dos golpes recebidos. E esse esquecimento não é no cérebro, é na alma. Na alma. Será que tem alguém que tem essa capacidade? Tem. E aqui tem um monte. Sabe quem são? Essas pessoinhas aqui. O amor e cuidado de uma mãe é considerado o exemplo mais próximo que podemos tentar entender o amor de Deus. Porém, ainda não chega nem a 20%. Não chega a 20%. Então, o que eu estou dizendo assim, mãe, às vezes a gente... Eu estou dizendo aquela mãe, a mãe que você fala assim, gente, essa aqui é mãe. Você chega, fez aquela besteira, besterona. A mãe só te olha e fala, você está na minha mira, meu amigo. Me aguarde. Sabe o chinelo voador? Não tem aquelas esferas do Harry Potter? O chinelo é igual. Mas a capacidade que ela tem, ao mesmo tempo de falar que quer te esganar e você vê a veia saltar, não tem que salta a veia, que o olho fica desse tamanho. Minutos, hora seguinte, é a mesma que ela, não, meu filho, não pode fazer assim, eu já falei que não é para fazer, mas eu tô com você, droga, né? Não importa a besteira que você tenha feito, mas você tem que falar para mim, poxa vida, quando é que você vai entender isso? E é isso. É aquela que você sabe que você pode voltar para casa. É aquela que você sabe que deu ruim. Esse é meu canto seguro. Aquela que te olha no olhar. O que aconteceu? Não é nada. Nada não, vem aqui. Agora, senta aqui, quero falar. É aquela que cura com um beijo a febre. Que cura o machucado com um beijinho. Então a gente tem exemplos aqui todos os dias para olhar que sim, esse amor é possível da gente ter. Construído. E que a gente vai aos poucos, entendendo, aceitando, acomodando no nosso coração. Então, primeira palavrinha, primeiro ensinamento, ama. Na sua maior compreensão. Esqueça um pouco a forma, olhe a essência. Mas como proceder de modo a enriquecermos a virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos, entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar a dedicação sem um real entendimento dos outros. E aí ele fala, como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Ela só fala, trabalha. E esse trabalho, você tem várias vertentes sobre ele, né? O trabalho é um esforço. O trabalho é você olhar para dentro de você e ver que você tem um potencial para fazer mais. E aí ele fala assim, trabalho é o esforço persistente no labor incessante do espírito imortal. Então, quando a gente fala de trabalho, e muitas vezes nós temos o sentido, porque fomos ensinados a entender assim, o trabalho como algo externo. Eu trabalho para alguém, eu trabalho em prol de outro, em prol de algo que esteja fora de mim. E aqui o convite que ela faz, para que esse trabalho que você faça para o externo, para o outro, da mesma maneira que o amor, tem que começar com você. E ela fala, urge desnudar o âmago de nossos sentimentos, dilacerando a espessa crosta do orgulho e egoísmo, arraigado no esboço de nossas mais nobres virtudes. Esse é o trabalho. É o trabalho de dentro para fora. E nós temos aqui 2 companheiros, que a gente tem que olhar para esses 2 companheiros e entender que mensagem que eles querem nos dar. Muitas vezes, eu tinha por hábito
entender que uma pessoa que tinha invejosa, eu não queria ficar perto. Eu nunca tinha ciúme, eu nunca fui egoísta, eu nunca fui invejosa, eu nunca fui arrogante. E aí eu comecei a entender que todas as vezes que eu falava isso com tanta veemência, é que eu via isso aos baldes dentro de mim. Né? Então, assim, eu achava o máximo quando a pessoa falava, a Sandra, quando ela entra para resolver, ela resolve. Gente, eu achava aquilo o máximo. Eu entrei para resolver. Tenho poder, mando prender, mando soltar. Não é isso? Nossa, adoro isso. Dou um boi para não entrar, uma boiada para não sair. E aí eu comecei a entender que essas virtudes, que eu encarava como virtudes para mim, simplesmente eram um exercício do meu orgulho e do meu egoísmo. E aí quando eu tive contato com isso, aí surgiu uma outra virtude, a vergonha, né? Que eu fiquei assim, meu Deus, que feio, Sandra, não faz assim. Vamos tentar trabalhar isso melhor? Então, assim, totalmente resolvido? Claro que não. Mas uma coisa eu aprendi. Eu não preciso combater. Eu não vou combater o meu orgulho e o meu egoísmo. Eu vou acolher. Porque todos os sentimentos, sejam eles quais forem, todos eles trouxeram a gente até aqui. Todos eles. Então tem que respeitar. Isso não quer dizer que eu quero continuar com eles, que talvez eu queira outras coisas. Talvez hoje até aqui foi legal, bacana, obrigada, mas talvez aqui eu estou me despedindo de você. E quando a gente traz essa leveza para dentro da gente, tudo fica mais fluido. A gente não precisa brigar com a gente. A gente não precisa colocar, não, isso aqui não serve para mim. Não, ele te trouxe até aqui, então acolhe. E é isso que ele traz aqui. No mundo voltado para as aparências, mergulhar dentro de si é uma tarefa penosa em prol do aprimoramento. Como que a gente faz esse aprimoramento? Qual é essa escalada que a gente tem que fazer? Eu entendi que essa escalada segue 4 passos. Dentro dos meus estudos, dentro das minhas experiências, eu consegui identificar isso. O rumo à perfeição é um trabalho, é um esforço. E é um esforço que muitas vezes dói. Muitas vezes eu tenho vontade de desistir. Muitas vezes quem quer saber vai ficar para a próxima encarnação, porque essa eu vou chutar o pau da barraca mesmo. Não é? E às vezes a gente tem esse sentimento, né? E aí eu comecei, não, Sandra, vamos lá que a gente consegue fazer diferente. E aí eu entendo que esse rumo à perfeição, a primeira coisa que a gente precisa ter é vontade. Eu quero. E a vontade de dentro para fora. Não é a vontade porque eu vi que o outro faz e é bonito, ou porque alguém falou que eu preciso fazer, ou porque eu estou numa situação de risco, se eu não fizer vai acontecer alguma coisa pior. Vontade. Quando você tem a vontade, é o primeiro aspecto que vai te auxiliar. Tem aquela história do salto da fé, que quando você realmente tem a vontade de dar o primeiro passo, Deus dá o chão para você. O chão. Esse é o salto da fé. Depois da vontade, basta só, não, eu quero muito. Mas você precisa ter uma outra coisa, disciplina. Porque se você não tiver disciplina, a vontade é lindo, divino, maravilhoso, mas se você não se organiza, você não se planeja, isso fica por água abaixo. Não adianta você só ter a vontade. Você precisa ter um plano de execução para isso. E a disciplina que vai tornar isso para você um hábito é como escovar os dentes. Quando criança, isso era terrível, né? Mãe brigava. Quando eu era criança, eu não gostava de tomar banho. Não conta isso para minha filha que ela não gosta. Se eu falar que eu não gostava, vai ser terrível. E aí, assim, e isso para mim era uma tortura, né? Hoje, eu não consigo me ver saindo de casa se eu não tomar banho. O que eu quero dizer? Um aspecto tão pueril, tão pequeno. Mas o que eu estou dizendo é que até eu não gostar e hoje tornar isso orgânico na minha vida, passa-se por um processo. Isso é tudo que acontece conosco. Todas as nossas experiências passam por esse mesmo movimento. Outro aspecto importante é, tenho vontade, tenho disciplina, mas eu preciso ter a coragem de me conhecer.
eu preciso ter a coragem. Eu preciso olhar para as minhas sombras. Eu preciso olhar para o meu egoísmo, para a minha inveja, para o meu ciúme, olhar para eles e entender até que ponto eles me barreiam, até que ponto eles me deixam cristalizados numa determinada situação, me aprisionam. Eu preciso entender isso. Eu preciso fazer as pazes com eles. Eu preciso entender quem eu sou para eu estabelecer um plano de quê? De iluminação. Porque senão só vai ficar na aparência. E aqui tem até um livro. Eu não coloquei aqui o nome do livro, mas Renovemos Dia a Dia. Transformai-nos pela renovação da vossa mente, para que proveia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem um ponto que eu acho muito legal. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Então, muitas vezes a gente busca essa perfeição no externo, né? O corpo perfeito, o estudo perfeito, o cargo perfeito, a família perfeita, o patrimônio perfeito. E isso nada mais é que um grande grito interno de olhar para dentro de nós e ainda não ter a coragem de olhar o que eu posso mudar aqui dentro. Eu não quero dizer que a gente não tem que ter um corpo que esteja saudável. Eu não estou falando que ter uma profissão bacana é legal. Não estou dizendo nada disso. Eu estou falando que quando eu inverto os papéis. Que a perfeição só está lá. Que eu me coloco num aspecto de perfeito por meio destas ferramentas. A ferramenta não pode dizer quem eu sou. E às vezes a gente acaba enviesando, né? Então, assim, quantas vezes as pessoas ficam escravas do seu próprio corpo, da sua própria beleza? Não posso sair sem um batom. Meu Deus do céu, eu não saí. Quase que vai morrer. Não, calma, né? Então, assim, a gente acaba se escravizando de algumas coisas. Aqui eu coloquei esse coelhinho, não sei se vocês já viram esse desenho, que é do Roger Rabbit. Eu adoro. E tem uma parte do filme dele que ele está sendo procurado, né? E aí os amigos estão escondendo ele. Só que, isso que é muito legal, quem está o procurando sabe exatamente o ponto fraco dele. E ele começa a bater, ele faz assim, tan, 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 tan. E se ele não fizer o tan, tan, ele fica enlouquecido. E ele ficava tan, 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 e ele ficava, ai. E esses somos nós, né? Então, às vezes a gente finge que a gente, não, tá tudo bem, não, eu sei, eu já sou super perfeito, eu já sou super, assim, generoso, bondoso, eu já sou caridoso, eu já sou paciente, tolerante, sou tudo isso. Mas veio uma situação, sabe aquele filho que desafia? Não vou comer. Você não manda em mim. Eu vou fazer o que eu quero, porque eu sei, né? Aí você, peraí, que eu vou tentar exercer o Piaget, mas chega é o Pinochet mesmo, né? Aí vem o Pinochet e acaba com tudo. E aí, assim, é exatamente esse coelhinho, nesse exercício, né? Ele tenta, mas chega uma hora que, como conhece o ponto fraco, e ele não trabalha o ponto fraco, eu só crio as circunstâncias para mostrar quem eu acho que eu sou. E que aqui é uma volta para dentro. Vamos nos renovar por dentro. Começa de dentro para fora. Esse é o principal exercício. Dá trabalho? Nossa, e como dá? Como dá? Tem tempo? Não tem. Isso que é o mais legal. Deus já disse para a gente, vocês vão ser perfeitos, mas cada um no seu tempo. Mas o que é importante é persistir. A nossa principal medida é a gente mesmo. E às vezes a gente sempre se coloca na medida do outro e não precisamos, né? Outro aspecto. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação aos antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se convertem em dolorosas perplexidades. E que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Tudo tem jeito. Tudo está no lugar certo. Por pior que a gente olhe e tenha certeza de que pra gente não está. Mas o que a gente conhece da vida?
uma fração. Quem nós somos nessa vida? Um cisquinho de areia num deserto de Saara. Então aqui ele fala o seguinte: a paciência, ao contrário do que se possa imaginar, não é um estado inerte, ocioso, contemplativo. Demanda esforço ativo de submeter aos desígnios de Deus. Palavrinha do dia: resignação. Suporta com calma aquilo que a gente não entende no momento. E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que entender o que é a fé. Não a fé que a gente discursa, mas a fé que realmente que vai nos alimentar. Mesmo que tudo conspire contra os propósitos abraçados, ameaçando planos zelosamente cuidados, espera. A surpresa que constitui interferência divina, modificando paisagens humanas, alterando rumos corretos. Esse aqui é o livro Convites da Vida de Joana. E para ilustrar o que é isso, que para mim é nessas horas onde a gente acha que tudo deu errado e daqui a pouco a gente vê que não era tão errado assim, isso que eu vejo que é um verdadeiro milagre. E aqui eu vou contar uma historinha para vocês. Quanto custa um milagre? Uma garotinha esperta de apenas 6 anos de idade ouviu seus pais conversando sobre o seu irmãozinho mais novo. Tudo o que ela sabia era que o menininho estava muito doente e que estavam completamente sem dinheiro. Somente uma intervenção cirúrgica muito cara poderia salvar o garoto e não havia ninguém que pudesse emprestar-lhe o dinheiro. A menina ouviu seu pai dizer à sua mãe chorosa, num sussurro desesperado: somente um milagre pode salvá-lo. Ela foi ao seu quarto, puxou o vidro de gelatina do seu esconderijo no armário, despejou todo o dinheiro que tinha no chão, contou cuidadosamente 3 vezes. O total tinha que estar exato, não podia ter margem de erro. Saiu devagarzinho pela porta dos fundos e andou 5 quarteirões até chegar à farmácia. Esperou pacientemente o farmacêutico que a visse e lhe desse atenção, mas ele estava muito ocupado no momento. Ela então esfregou os pezinhos e nada. Empou a garganta. Mesmo assim, ele não ouviu. Ela não teve dúvida. Pegou uma moedinha e bateu no vidro. E aí, finalmente, ela foi atendida. Ele falou assim: o que você quer? Poxa, com a voz meio aborrecida, por quê? Estou conversando com meu irmão que chegou de Chicago e não vejo ele há séculos. E ela falou assim: bom, eu também quero falar do meu irmão. Respondeu a menina no mesmo tom aborrecido. Ele está realmente doente e eu quero comprar o milagre. Ele, como? Ele se chama Andrew e está com alguma coisa muito ruim crescendo na sua cabeça. E o papai disse que só um milagre pode salvá-lo. E é por isso que eu estou aqui. Então, quanto custa um milagre? Ele falou assim: não vendemos milagre aqui, garotinha. Desculpe, mas eu não posso te ajudar. Respondeu o farmacêutico já com um tom um pouco mais suave. Ela falou assim: escuta, eu tenho dinheiro para pagar. Se não for suficiente, eu posso conseguir o resto. Por favor, me diga quanto custa. O irmão do farmacêutico era um homem gentil. Deu um passo à frente e perguntou à garota: que tipo de milagre seu irmão precisa? Ela falou: não sei. Levantou-nos: eu só sei que ele está muito mal. Mamãe diz que precisa ser operado. E como o papai não pode pagar, eu quero usar o meu dinheiro. Quanto você tem? $1,11. Respondeu a menininha num sussurro. É tudo que eu tenho, mas eu posso conseguir mais se você achar que for preciso. Puxa, que coincidência, sorriu o homem. $1,11. Exatamente o preço de um milagre para irmãozinhos. O homem pegou o dinheiro com uma mão e dando a mão para a menina: leve-me até sua casa, quero conhecer o seu irmão, conhecer os seus pais e ver que tipo de milagre que ele precisa. Aquele senhor gentil era um cirurgião, especializado em neurocirurgia. A operação foi feita com sucesso, sem nenhum custo. Alguns meses depois, Andrew estava em casa novamente, recuperado. A mãe e pai comentavam alegremente sobre a sequência de acontecimentos ocorridos. A cirurgia, murmurou a mãe, foi um milagre real. Gostaria de saber quanto deve ter custado. A menininha sorriu e disse: sabia exatamente quanto que custava. $1,11.
mas a fé de uma garotinha. E é essa que é a sacada. É isso que a gente precisa acreditar. Quando tudo está, todas as portas fechadas, preste atenção. Espera, porque uma janela vai ser aberta. E às vezes até uma porteira. E pode custar $1,11. Olha que delícia! A calma é filha dileta da confiança em Deus, na sua justiça. E expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. E é isso. Nós precisamos ter calma. Nós precisamos entender que existe um cara lá em cima que é um pai. E às vezes a gente acha que é só a gente que pode, que tudo está nas nossas mãos, que só depende da gente. Não. A gente tem que devolver para ele o que é dele. Espera. Né? Nós somos crianças ainda. Então deixa o Pai conduzir a nossa vida. Façamos sim a nossa parte. Mas a gente não pode esquecer que nós viemos do amor. E nós vamos para o amor. Nós vamos percorrer toda a nossa jornada pautada no amor. Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura. A indicar as despedidas, acentuou: perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se, como se feito por fragmentos de aurora. E acho que o perdão é a máxima que a gente tem que colocar dentro dos nossos corações. O perdão é o alívio divino que norteia a nossa possibilidade de êxito na vida. Emmanuel, no livro, explica que Jesus, o livro Consolador, explica por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7. E ele diz assim: a terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. Nós estamos aqui não é a passeio. Aqui é um hospital-escola. Todos nós somos doentes. Todos nós precisamos ser cuidados. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também pode errar 70 vezes 7. E muitas vezes a gente olha para o outro dizendo: mas como é que ele pôde fazer isso? E nós? O que nós fazemos? Aonde é que nós estamos? Quais são os equívocos que a gente tem? E nós temos vários. Mas isso não quer dizer que a gente vai colocar o chicotinho. Não. E o perdão tem que começar por nós. A gente precisa aprender a se perdoar. A nossa intenção sempre foi de acertar. Equivocado. O fato de perdoar não quer dizer que eu não vou esquecer e aprender com o meu erro. Aí eu acho que é o êxito maior. Quando eu me coloco à disposição de entender aquilo que eu fiz poderia ter sido diferente. Então agora eu tenho a possibilidade de fazer diferente. E eu tenho a certeza que haverá uma situação em que essa mesma lição vai se apresentar para a gente. E aí a gente coloca assim: não, mas eu não mereço isso. Não, porque aí eu começo a me autopunir. Não, se perdoa. Naquela época a gente não sabia, a gente não tinha o mesmo conhecimento que a gente tem hoje. Então não dá para a gente tomar a mesma decisão. Porque hoje nós aprendemos com aquela experiência. Então faça as pazes com aquela pessoa que foi lá atrás. Porque aquela pessoa que está lá atrás, com todos os erros, é ela que te trouxe aqui também. Né? E aí, por fim, uma compreensão diferente felicitava. Para o reinício da jornada no mundo, guardaria o lema de Abigail para sempre: o amor, o trabalho, a esperança do esperar e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. E é isso. Se a gente for olhar, esse lema de Abigail cabe em Saulo, em Paulo, em Maria, em Sandra, em Lene, em Patrícia, em Lina, em tanta gente. Não, Lina não, porque Lina já está numa outra esfera. Lina é mentora. Lina, mentora, já passou disso. Ó, até ele concordou, você viu que ele riu, né? Então, assim, comporta para todos nós 4 palavras que diz muito da nossa vida. Diz quem nós somos,
diz para onde que a gente pode ir e como que a gente pode rumar para aquilo que a gente entende que é uma perfeição. E assim acabou.